Olá, alunos! Meu nome é Bárbara, sou professora de filosofia e hoje eu vou gravar com vocês uma aula muito importante, que é aquela aula que a gente dá os spoilers básicos de revisão. Nós estamos na etapa final. E lembrando que filosofia são 7 a 8 questões, na nossa prova. Algumas questões até interdisciplinares, que lidamos que às vezes a gente não sabe se é de sociologia, filosofia ou história. Mas eu trouxe aqueles temas mais recorrentes, de 2009 até 2018, nas nossas provas de Enem, tá? E eu trouxe a filosofia como uma ciência muito antiga, datada do século V a.C. A gente não pode deixar de estudar a filosofia antiga, marcada pelos pré-socráticos. Os pré-socráticos, chamados de filósofos da natureza, estavam preocupados com a origem do universo através de 3 elementos, arquê, logos e physis, Então é chamado de período cosmológico. E nós temos diversos pré-socráticos com arquê, o elemento primordial que eles defendiam, que era o elemento originário. Então, já caiu Demócrito, Parmênides, Heráclito, Demócrito com a ideia do átomo, Pitágoras com a ideia dos números, Heráclito, Parmênides, mobilismo e imobilismo, são fundamentais na ideia de Platão, nas teorias platônicas. Então, assim, conhecer os pré-socráticos, seu rompimento gradual com o mito e o pontapé inicial para a filosofia é importante na nossa prova. Dando sequência, nós temos os sofistas, que não formavam uma escola propriamente dita, mas como artes da retórica e da oratória, foram fundamentais na Atenas democrática, na arte da persuasão, na defesa da palavra, batendo de frente, entrando em contraponto com eles. Temos Sócrates, que surge como um grande defensor da verdade, da humildade, da sabedoria, com a ironia, com a maêutica. Sócrates é tido como um dos pais da filosofia, com a frase "só sei que nada sei, conheça-te a ti mesmo", ou "é preciso amar a verdade", vai trazer os pilares da filosofia ocidental. O Sócrates, na verdade, ele pode ser utilizado não só para questões diretamente relacionadas a ele. Por exemplo, ano passado teve uma questão sobre o saber do filósofo. Qual que é a diferença do saber filosófico para o saber vulgar? Quem conhecia Sócrates como um dos pais da filosofia, como um grande marco, saberia resolver bem essa questão. Então, conhecer, inclusive, os fatores que ele foi condenado à morte. No segundo momento, chegamos em Platão, discípulo de Sócrates, cai muito nas provas. Platão e Aristóteles também, discípulo de Platão. Os dois trabalham com 2 eixos temáticos, a epistemologia e a política, a ética, Entender a teoria do conhecimento, o mundo das ideias, o dualismo entre mundo das ideias e mundo dos sentidos é fundamental? Entender também como eles viam a política, a ética normativa, ser virtuoso para a polis, o tipo de governo ideal. Por exemplo, obras clássicas, a ideia da república de Platão, ou a ética nicômaco ou política. Então, Platão e Aristóteles, eles caem não sozinhos com suas teorias, muitas vezes relacionados a outros filósofos. Além deles, nós temos ainda na filosofia antiga as escolas helenísticas, São o epicurismo, estoicismo, cinismo e ceticismo, tá? Essas escolas vêm caindo. Ano passado caiu o Epicuro, já caiu a escola cínica. Então, conhecer as ideias, as escolas helenísticas, além do contexto histórico que elas estão surgindo, é fundamental para a nossa prova. Passando essa filosofia antiga, chegando no medievo, nós vamos ter 2 escolas centrais para a consolidação do cristianismo, para a valorização das ideias teocêntricas, que é a patrística e escolástica. A patrística, bebendo das ideias platônicas, vai ter como principal representante Santo Agostinho, na Alta Idade Média, na consolidação dos dogmas cristãos.
Na Baixa Idade Média, nós já vamos ter a escolástica, como principal representante São Tomás de Aquino, e ele vai ter em suas bases as ideias aristotélicas. Então, saber relacionar a filosofia antiga e medieval é importante? É, muito. E entramos na política da Idade Moderna. Dentro da política na Idade Moderna, poderíamos citar vários filósofos, mas tem um que é de destaque, que é o Maquiavel. O Maquiavel é um dos filósofos mais citados na história. Foi citado por líderes de esquerda e líderes de direita. Cai em prova de história, cai em prova de sociologia. É um filósofo que vocês não podem deixar de conhecer, porque ele é uma quebra de paradigmas. Como pai da ciência moderna, ele vai escrever um verdadeiro manual para um bom governante. Sua obra célebre, O Príncipe, vai trazer diversas formas de ver política que vão se distinguir da filosofia antiga e medieval. Caiu não é nenhuma questão comparando a política de Platão e Maquiavel. Então pode ser que aconteça? Pode. Então conhecer Maquiavel é importantíssimo, assim como os filósofos contratualistas. Lembrando que a formação do Estado Nacional, nesse período, alguns filósofos estavam tentando entender qual é a necessidade do homem sair do seu estado de natureza, da sociedade, do seu estado de natureza para conviver em sociedade civil com a presença de um governante. Então, cada um, vai acreditar que tem a necessidade de um contrato social. Então, os três contratualistas mais recorrentes em prova são o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Cada um à sua maneira, enxergando a forma de fazer política. O Hobbes, por exemplo, acredita que o homem em seu estado de natureza tende ao conflito. Então, tendendo ao conflito, o governante ele tem que surgir como autoridade máxima para colocar ordem. Na sua obra O Leviatã, o monstro fenício, ele mostra a força do governante. Temos o Locke, que é um dos defensores do liberalismo, vai ser um dos representantes da corrente iluminista, que junto com Adam Smith vai trazer uma nova forma de enxergar. Ele traz à tona a questão da propriedade privada. O homem, em seu estado de natureza, ele não tende a conflito, ele tende ao conflito quando a propriedade privada é ameaçada. Já Rousseau traz o conceito do bom selvagem, que a partir do momento que o homem vive em natureza, ele vai tender ao conflito. Então, esses três contratualistas são importantes, muito importantes e devem ser estudados. Tá? Seguindo essa linha de grandes clássicos, nós vamos ter a ciência moderna. Na ciência moderna, nós vamos ver desde aquela transição de Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, que vão trazendo uma nova forma do renascimento de ver a sociedade, as correntes racionalistas e empiristas. Como empiristas e os racionalistas, eles trazem à tona a questão do método, uma nova forma de ler a sociedade. E os principais empiristas a serem estudados são o David Hume, o Francis Bacon e o John Locke. É o mesmo John Locke das teorias contratualistas. Deixa eu arrumar o microfone. Das teorias contratualistas. Todos eles traziam a corrente empírica à tona. Já a corrente racionalista, como principal representante, nós vamos ter o René Descartes. Cai em prova? Cai, demais a conta. Ele é muito recorrente porque o método cartesiano é a base de muita pesquisa até hoje em dia. Então, o método cartesiano, é importante entender e saber distinguir o racionalismo do empirismo. Penso, logo existo, cogito ergo sum, Em seguida, nós vamos ter a corrente idealista e o criticismo kantiano, com Kant, outro nome importante. Kant vai trabalhar tanto na esfera ética e política, com os chamados imperativos categóricos, mas ele vai trabalhar também com a questão do a priori e do a posteriori, a junção das correntes empiristas e racionalistas e uma nova forma de ver a sociedade. O Kant já caiu, inclusive, no Enem, com o conceito de iluminismo,
com a questão da autonomia do sujeito. O que seria o iluminismo, a saída do homem da menoridade? Só que não somente clássicos devemos estudar para este ano. Devemos entender também conceitos gerais. E um conceito importantíssimo é saber distinguir a ética de moral. Saber a ética, como a ética foi passando ao longo das histórias, desde da filosofia antiga até a filosofia contemporânea, né? O que é ética, o que é moral e como que essa ética é hoje em dia. A corrente utilitarista, com Jeremy Bentham e Stuart Mill, ou mesmo temas relacionados à bioética. Um exemplo foi o Han Jonas, com a ética planetária, né? Bioética ligada ao cuidado com o planeta, ou temas da ética aplicadas como aborto, a questão do respeito dentro do trabalho, a questão do marketing, da propaganda. São temas que estão recorrentes na mídia e caem não só apenas para vocês discutirem e interpretarem nas provas, mas lembrando que a redação, ela, quando você consegue trabalhar teóricos, ela fica muito mais rica. E a chance dela dar certo, da nota ser boa, é muito maior. E aí agora chegamos na última escola, a Escola de Frankfurt, que ela é representada por 5 teóricos principais, que são o Adorno, o Horkheimer, o Benjamin, o Marcuse e o Habermas, que está muito atual com a ética do discurso. Eles trazem o quê? A teoria crítica, a indústria cultural, a reprodutibilidade da arte. Isso tudo são temas que são importantes a gente até para questionar essa questão da ciência moderna, uma nova forma de enxergar a racionalidade. Turma, desejo uma boa aula, uma boa prova para todos e estudem bastante. Um abraço.